Conheça as regras e restrições para o período eleitoral. ECA Digital obriga as redes sociais e jogos online a verificarem a idade dos usuários. Núcleo de Estudo da Terceira Idade da UFSC mostra que é possível envelhecer ativamente e combater o etarismo. Você confere agora no Conexão Humanize. Bom dia! Bom dia! Começa agora a última edição do Conexão Humanize. Faltam poucos meses para o início da campanha eleitoral e a mobilização política já pode ser percebida nas redes sociais, em entrevistas e eventos públicos. Mas você, eleitor, conhece as restrições da propaganda do período pré-campanha? Quem traz as informações são os repórteres Isadora Pinheiro e Guilherme Kunen. 2026 é ano de eleição, e por todo o país, pré-candidatos já começaram a se apresentar ao eleitorado. Mas antes que a propaganda realmente comece, vivemos o período pré-campanha. Nele, pré-candidatos podem estabelecer ideias e participar do debate público, mas devem respeitar os limites estabelecidos pela legislação eleitoral. Embora a pré-campanha permita que possíveis candidatos apresentem suas propostas e participem de eventos públicos, a Justiça Eleitoral ainda impõe algumas restrições para esse período, entre elas o pedido explícito de votos. As regras para a pré-campanha foram criadas para garantir condições mais equilibradas entre os futuros candidatos e preservar a igualdade de oportunidades na disputa eleitoral. Aline Paola Godoy, coordenadora de Orientação e Gestão Processual do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, comenta melhor sobre a importância de seguir essas regras. O tribunal ou o juiz eleitoral, dependendo do tipo da eleição, entende que aquilo é uma propaganda irregular, uma propaganda antecipada irregular, passível de multa. Ao longo da trajetória, a depender do tipo de problema que é causado, pode até implicar num abuso de poder econômico, de poder político, mas, assim, via de regra, propaganda antecipada e irregular, a penalidade é multa. Além das normas que regulam a atuação dos pré-candidatos, a Justiça Eleitoral também atua na fiscalização de possíveis irregularidades e acompanha situações que possam comprometer a lisura do processo eleitoral. Além das formas tradicionais de propaganda regular, a Justiça Eleitoral também passou a prestar atenção no impacto das novas tecnologias. O uso de inteligência artificial, a disseminação de informações falsas e conteúdo ofensivo passou a ter uma fiscalização maior dos órgãos responsáveis. Em se tratando de conteúdos que já tenham sido definidos pelo TSE, que aquele conteúdo é irregular, essas grandes redes aí, elas têm a obrigação de retirar esse conteúdo do ar, independentemente de decisão judicial ou de provocação. Além disso, nesses casos mais gravosos, violência política de gênero contra minorias, em caso de desinformação contra o processo democrático, as operadoras, as Big Techs, elas têm a obrigação de remover esse conteúdo sempre que identificado. Então, não há necessidade elas esperarem uma decisão judicial para que elas retirem esse conteúdo. Então, foi atribuído a elas uma responsabilidade maior, já de acordo com aquela decisão do STF, que entendeu que era inconstitucional. Com o avanço das ferramentas digitais e a proximidade das eleições, a orientação é que os candidatos, partidos e eleitores fiquem atentos às regras que regem o período eleitoral. O objetivo é garantir uma disputa justa e preservar a confiança da população no processo democrático. Relembrando, os partidos têm até o dia 15 de agosto para oficializar as candidaturas. A campanha eleitoral começa no dia seguinte, 16 de agosto, e as eleições são em outubro, o primeiro turno no dia 4 e o segundo no dia 25. A internet é um mundo de possibilidades que está em constante transformação. E para proteger crianças e adolescentes e preservar a infância, foi aprovado no Brasil o ECA Digital, lei que regulariza o acesso online de menores de idade. Confira mais sobre o novo marco digital com a repórter Karina Malamude. Boca no trombone. O Estatuto da Criança e do Adolescente, popularmente conhecido por Lei Felca, é um assunto bastante debatido na internet nos últimos tempos. O ECA Digital é uma lei de proteção infantil no ambiente digital.
A lei obriga plataformas, redes sociais e jogos a adotarem verificação real de idade, controle parental e proteção contra publicidade abusiva. O projeto de atualização do Estatuto para o mundo virtual existe desde 2022, mas a votação do Senado ocorreu agora em 2026 e passou a valer a partir de 17 de março. A decisão dos deputados federais foi uma pressão realizada pela repercussão do vídeo do influenciador Felipe Pereira, conhecido online como Felca. O vídeo criticava o uso das redes sociais para a adultização de crianças e adolescentes, o que movimentou a internet. Má intenção ou Segundo o advogado Fernando Donabella, chamar o ECA digital de Lei Felca é uma forma de descredibilizar a lei. E chamar de Lei Felca teve também um efeito colateral curioso, né? Porque personaliza a lei numa pessoa, né? E o próprio Felca já se expressou anteriormente dizendo que, na realidade, não é uma lei de responsabilidade dele, né? Na verdade, ele é responsável pelo vídeo. O fato da lei estar sendo debatida há muito tempo, o fato da lei ter sido aprovada em Congresso, na verdade, é uma confluência de fatores, né? Ao contrário do que vem sendo exposto nas redes, o novo marco digital não proíbe o acesso de crianças à internet, mas garante maior segurança e reduz a exposição do público infanto-juvenil a conteúdos adultos mais 18. A mestranda em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, Júlia de Souza Machado, explica que a lei regulamenta mais do que apenas as redes sociais. Se criou uma grande intenção, principalmente de mídia, de que o Estatuto Digital, que é a Lei 15.211, seria uma regulamentação das redes sociais. Só que, na verdade, ela não pega só as redes sociais, ela regulamenta todas as plataformas e meios digitais que sejam voltadas para crianças e adolescentes ou de acesso provável. Ou seja, em tese, uma criança nem todas têm uma rede social, mas muitas utilizam o celular dos pais ou de amigos e acabam acessando os vídeos. Então, por isso, o termo de acesso provável. Com o Estatuto da Criança e do Adolescente, as plataformas não poderão mais aceitar apenas a autodeclaração, precisando verificar e confirmar com maior precisão a idade real do usuário. Fernanda explica que o marco não deve violar as diretrizes da Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, que impede o compartilhamento de informações pessoais. Isso, por exemplo, uma das recomendações que a NPD está dando é adotar a arquitetura do duplo cego. O que é a arquitetura do duplo cego? É uma tecnologia no qual você vai quebrar em duas metades a informação, e elas não vão se encontrar. Você vai ter um verificador terceirizado que vai confirmar a sua idade, mas ele não sabe em qual site você está acessando. O site só vai receber o resultado. Maior de idade, sim ou não. Então, a ideia, de forma nenhuma, com a legislação, é dizer para a criança não usar a tela. Mas é garantir que essa infância ela seja protegida por quem precisa proteger a infância. Porque não vai ser a infância que vai ter que se proteger sozinha. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, a proteção é responsabilidade da família, sociedade e do Estado. O ensino deve ajudar os jovens a identificar quando algo está errado e orientar o que fazer em casos de abuso online. No próximo bloco, você confere. Na agenda de eventos, Ander Porão organiza Balada LGBT, que vai arrecadar doações de brinquedos para crianças. E o Núcleo de Estudos da Terceira Idade da UFSC promove o envelhecimento ativo. Não saia daí! Você confere agora o Em Pauta, a agenda de eventos. Então pegue a sua caneta e bora ficar por dentro dessa programação. Em Pauta. O que acontece quando a música clássica encontra uma das maiores bandas de heavy metal da história? A resposta você confere no dia 20 de junho no Teatro Ademir Rosa, no SIC, que vai receber o espetáculo especial sinfônico Iron Maiden. No palco,
a Orquestra Sinfônica de Santa Catarina se une à banda Steel Maiden para apresentar várias versões de sucessos que marcaram a trajetória da banda. Sob a regência da maestrina Fabrícia Piva, o concerto promete uma experiência que mistura a música de orquestra com a energia característica do rock e do heavy metal. O espetáculo começa às 8 da noite, tem classificação livre e os ingressos estão disponíveis pela plataforma Pensa no Evento. Ainda no SIC, a dança vai tomar conta do palco nos dias 27 e 28 de junho. A 5ª edição do Dança Criança reúne bailarinos de 3 a 14 anos em apresentações que celebram a criatividade artística e a formação cultural de crianças e adolescentes. Você encontra os ingressos da mostra desenvolvida por escolas e profissionais da dança em Santa Catarina no site da Blue Ticket. E para quem prefere passar o domingo escutando samba, a próxima parada é no bairro Rio Tavares. No dia 28 de junho, às 5 da tarde, a cervejaria Refúgio recebe o Samba da Amizade, evento que vai reunir muita música. A atração principal será a cantora Cido Samba, acompanhada por banda e outros convidados. Os ingressos antecipados estão disponíveis pela plataforma Simpla. A programação segue com uma festa inspirada em personagens que marcaram a infância de muitas pessoas e que logo vai ganhar uma continuação nos cinemas. Se você aí apostou em Toy Story, fica ligado, porque no dia 20 de junho vai rolar a festa Ao Infinito e Além, que promete uma noite temática com decoração especial, sucessos do pop internacional na balada Under Porão e uma campanha de arrecadação de brinquedos para crianças atendidas por uma instituição da capital. Se você é maior de 18 anos, esse evento é para você. Confira os valores dos ingressos também pelo Simpla. Já imaginou assistir a cena dos seus filmes favoritos enquanto uma orquestra executa a trilha sonora deles ao vivo? Para fechar o mês com chave de ouro, no dia 30 de junho, a Camerata Florianópolis apresenta o espetáculo Música para Cinema, no Teatro Ademir Rosa, também no SIC. A proposta une projeções de cenas marcantes do cinema mundial, a execução ao vivo de trilhas sonoras que atravessam gerações. Sob a regência do maestro Jefferson Della Rocca, os ingressos já estão disponíveis no site da Blue Ticket e também na sede da Camerata Florianópolis. O levantamento do IBGE confirma: o número de idosos no Brasil cresceu 59% na última década. Com esse aumento, surge a necessidade de mais políticas e iniciativas que combatam o etarismo e promovam um envelhecimento mais ativo. O Núcleo de Estudos da Terceira Idade atua nessa causa há mais de 40 anos. Quem conta essa história são os repórteres Matheus Lopes e Olivia Schell. Em sua defesa. O Brasil está envelhecendo. Segundo dados do IBGE, pessoas com 60 anos ou mais já representam 16,6% da população brasileira. Em um pouco mais de uma década, o número de idosos no país cresceu quase 59%. Com mais brasileiros chegando à terceira idade, aumenta também a necessidade de políticas e iniciativas que promovam qualidade de vida, inclusão e participação social. Em Florianópolis, o Núcleo de Estudos da Terceira Idade é um exemplo desse trabalho. Há mais de 40 anos, o programa combate o etarismo e incentiva o envelhecimento ativo por meio da educação e da convivência. Fundado em 1982, o programa é reconhecido como o primeiro modelo brasileiro de universidade aberta para pessoas idosas, ou NAP. A enfermeira e agente de comunicação do NET, Bárbara Tavares, conta como o NET se tornou referência regional, atendendo moradores de Florianópolis e região. Então, tradicionalmente, o Estatuto do Idoso no Brasil é 60 anos mais, só que no NET, lá na década de 80, quando começaram a pensar sobre envelhecimento, né, todas essas questões, dentro da própria universidade se encontrou resistência de pessoas idosas, né, de velho, como se chamavam, né? Então eles não estavam conseguindo trazer muita gente para dentro da universidade. Aí partiu de uma ideia de uma professora de dentro aqui da universidade mesmo, em trabalhar com pessoas 50 a mais. Aí isso foi dando vida, ar pro NET.
As ações são organizadas de forma permanente e multidisciplinar, com oficinas, cursos e grupos de convivência que estimulam o aprendizado ao longo da vida. Para quem frequenta o NET, as aulas representam mais do que lazer. Daíra Ignácio Coutinho tem 87 anos e frequenta as aulas de ginástica desde 1994. Aqui a gente faz alongamento, né? É muito bom. Faz uma ginástica assim, muito importante. Eu não deixo de fazer a ginástica, pode estar chovendo, eu venho. Para não vir, só se tiver um problema sério. Eu gosto muito e faz muito bem. As inscrições para atividades do NET são feitas todo início de semestre, pelo site do Núcleo do Domínio da UFSC. Relembrando, as inscrições para as atividades do NET são gratuitas, todo início de semestre, pelo site que está aparecendo na sua tela. O Conexão Humanize fica por aqui. Mas ainda teremos novidades no nosso Instagram. Continue acompanhando em @Conexão Humanize. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse semestre. Foi pra TV.